Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Confraria Cognitiva para mais um super vídeo. E hoje o nosso convidado super especial para a minha reação é o arqueólogo brasileiro Dr. Rodrigo Silva, que calado é um poeta. Ele que está sendo bem assíduo no canal Inteligência Limitada, tem ganhado palco para continuar defendendo a sua fé e a sua crença, permitindo que alguns, de fato, tenham acesso ao conhecimento, ainda que de alguma forma com um certo contorcionismo. E eu preciso estar aqui para, de alguma forma, poder reagir às suas discrepâncias e, é evidente, à sua teologia apologética. O vídeo que você irá assistir trata-se sobre a Bíblia. Afinal, tudo que está na Bíblia é mito? Alguma coisa é mito? Ou, na verdade, podemos dizer que não existe nenhum mito na Bíblia? Ou deveríamos nos perguntar, primeiro, o que é mito e o que é histórico? Distinguindo isto, então, será possível afirmarmos que as produções bíblicas, em seu tempo, em sua culturalidade, em seu contexto histórico-social, não é uma produção mitológica? É sobre isto que eu estarei tratando agora, reagindo ao vídeo do Dr. Rodrigo Silva. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, compartilhe este vídeo com outros amigos, me ajude a combater novos Rodrigo Silvas que vão aparecendo por aí, porque afinal dá trabalho, né? Inteligência Limitada realmente virou palco para qualquer um. Fazer o quê? Vamos que vamos então reagir ao Dr. Rodrigo Silva, ouvindo então primeiro seus contorcionismos sobre o que é mito ou não mito na Bíblia. Se tudo é mito, essa é a pergunta que eu quero fazer. Eu estou num programa que chama Inteligência Limitada, então eu quero desafiar a sua inteligência, não invalidá-la. Se tudo é mito, então eu vou fazer o papel do ateu aqui. A Bíblia está no mesmo patamar do Marvel Comics. Se a Bíblia está no mesmo patamar do Comics, por que o criador do Homem-Aranha, o Stan Lee, por que o Stan Lee não consegue produzir o mesmo tipo de conversão que Mateus conseguiu, o evangelista? Exato. Uma vez que eu falei isso, alguém tentou falar, não, mas é porque esses livros não foram escritos com esse propósito. Eu falei, nossa, se eles não foram escritos com esse propósito, então qual que é o valor humano dessa literatura? Minha gente, como o canal chama-se Inteligência Limitada, fica muito fácil para o Dr. Rodrigo Silva fazer esse contorcionismo todo para defender a sacramentalidade e, pode-se dizer, divinização da Bíblia e coisa do tipo. Então, vem comigo. Vamos pensar de fato o que é a Bíblia e outras produções literárias. Primeiro, vamos tratar da maneira com que nós hoje no Ocidente, na contemporaneidade, com todos os avanços da ciência, olhamos para a história, para o passado, para definir o que é mito. Ok, feito isto então, eu preciso agora tentar definir o que é história. Vamos primeiro às duas definições? Ok, por história nós entendemos os fatos que aconteceram em algum momento da história, dentro de um contexto de um povo, numa época, devido a certos conflitos sociais, entre outros. Portanto, uma história, ela é sempre, vamos dizer, conduzida por circunstâncias e personagens da história. Opa, vou repetir, personagens da história, que são evidentemente comprovados através de documentações. Eles não fazem parte de um gênero literário da história. Significa dizer o que e como esses personagens de fato apresentam. Portanto, a história é, para nós, uma ciência que estuda o ser humano, suas ações no tempo, no espaço,
e analisa todos os processos ocorridos no passado, procurando dialogar com a ciência que o Dr. Rodrigo Silva domina, a arqueologia, para poder então dizer, olha, isso aqui aconteceu, esse aqui existiu, esse aqui não existiu, este aqui é um relato histórico ou é um relato na história. Pronto, nós definimos do ponto de vista o mito, a história. Agora vamos definir do ponto de vista o mito. Bem, se eu vou partir da minha visão atual, moderna, para o conceito de mito, evidentemente que eu vou dizer que o mito é uma história, o mito é uma mentira, o mito é uma enganação. Bem, esse é um olhar do que a modernidade pensa sobre o mito. Seria realmente um mito uma enganação, uma história com E? O que é um mito? Bem, de acordo com os grandes nomes da mitografia, da mitologia, da mitopoética, como, por exemplo, Marcel Detienne e o Dr. Rodrigo Silva, certamente o conhecem. Para entender as produções literárias em seu tempo, seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento ou qualquer outra literatura, eu preciso entender quais eram os conceitos, as práticas e artes, forma de se produzir narrativa ou história. Pois bem, segundo nossos referenciais teóricos, inclusive Marcel Detienne, há dois conceitos importantes que aparecem nos textos antigos, nas culturas antigas, nos grandes clássicos, seja na Grécia, seja em Roma, seja mesmo dentro da religião persa, da cultura persa, era a peripécia e a autoctonia. Significa, você trabalhava por dois caminhos, a referência e a associação. Como um tripé ou um jogo de técnicas e artes e conceitos que trabalhavam a questão do mito em si, o filósofo platônico apresenta a poesis, a mimesis, a diegese e a lexios. Significa dizer, a mimesis é a forma de se representar, de fazer a poesia, de fazer de fato a referência, a ressignificação. Ok? Até aí tudo bem. Então, o mito nada mais é do que a expressão da realidade e não o fato histórico propriamente dito, como narrado. Ok. De acordo também com o nosso teórico, a diegese é a transsignificação da história, da realidade, da figura, do mundo real. E, portanto, ela se apresenta como uma forma de narrativa mitológica, porque ela representa. Não significa dizer que, ao fazer diegese, você está fazendo biografia e história. Ok. Então, partindo justamente desse ponto de vista em que definimos os conceitos, as formas de se pensar, de acordo com aqueles que estão no contexto das produções literárias, Antigo e Novo Testamento, tomamos dois conceitos importantes, peripécia e autoctonia. A autoctonia é um dos principais, pois se entende que para se entender uma obra e o seu gênero, é preciso saber justamente a sua gênese. Em que contexto? O que de fato envolve toda essa produção? Vamos agora tratar do mito. O que no Antigo Testamento de fato não é mito? É simples. Nada. Tudo é mito. Porque os textos do Antigo Testamento nada mais apenas reproduzem uma forma de representação da realidade. Significa dizer, o mito narrativo tem por objetivo uma intervenção ideológica, de modo a agir dentro de um sistema de narrativa com uma retórica a persuadir o indivíduo, ou os interlocutores a agirem de conformidade com isso.
Portanto, o Antigo Testamento condicionava através dos mitos, através das narrativas, que eram narrativas de fato, preste atenção, verdadeiras quanto narrativas e não fatos verdadeiros. Por exemplo, houve a travessia de um mar vermelho? O doutor Rodrigo Silva talvez vai dizer que sim. Uma mula, uma jumenta falou? Possivelmente o doutor Rodrigo vai dizer que sim. Houve um homem chamado Abraão que quis sacrificar um filho? Provavelmente o doutor Rodrigo vai dizer que sim, porque, não sei, talvez para ele nem tudo é mito, possa ser que diga que não. Ok, houve então realmente um cara que criou uma arca gigantesca e que, portanto, temos algumas iconografias ou achados que contam o mito de uma arca, mas será que dentro dessa arca, de fato, tiveram ali um número expressivo de pessoas e ainda um dinossauro fazendo um cruzeiro? Ok, o Rodrigo possível dirá que não é mito. Beleza? Tá entendendo? Ok. Imagine agora se eu disser para você que um homem foi criado do barro, do pó da terra, e Deus lançou sobre ele, sobre suas narinas, um fôlego de vida, e ele se tornou vivente. Para o doutor Rodrigo, evidentemente, no conceito moderno do que é mito, ele dirá que não, mas é mito. No conceito autotônico, de onde o texto está se produzindo, porque, na verdade, o objetivo de quem escreveu o texto não é falar da criação de um homem e mulher, mas transsignificar o mito de fundação justamente da República de Judá. Está entendendo, doutor Rodrigo? Sim. Por exemplo, ao ler o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Por exemplo, em hebraico, Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O doutor Rodrigo vai dizer, não, isso aí, com certeza, né, é um ex nihilo. Deus realmente criou os céus e a terra. Não, doutor Rodrigo Silva, é mito. Não é mito quanto algo que pode ser negado como não fático. É mito quanto uma narrativa verdadeira. Significa dizer, não houve criação nenhuma de céu e terra, mas houve um plano de um mundo fundante que está transsignificado por uma tradição. Eu acho que o doutor Rodrigo Silva está aprendendo agora o que é mito. Pois bem, portanto, eu poderia tomar várias narrativas do Antigo Testamento para mostrar que tratam de mitos, construções narrativas com o objetivo de intervenção. Aliás, para eu entender de fato os gêneros literários dentro da estrutura da narrativa quanto mito, eu preciso então definir os próprios gêneros. Por exemplo, por que as narrativas bíblicas surtiram efeito às comunidades que as absorveram? Simples, porque havia a coercividade, havia a coação sob dois aspectos: o sacramentado, a sacralidade, e o rito. Portanto, todas as narrativas que são constituídas, elas estão repletas do mito. Significa do mito legislativo punitivo, do mito absoluto de maldição sobre determinada conduta, o mito de consequências por algumas coisas praticadas, entende? Ou o mito punitivo por uma determinada autoridade. Significa, todos que estavam ouvindo, lendo, de alguma forma, o mito, tinham que agir absolutamente de conformidade com o mito. E se não agissem, eram absolutamente extinguidos da sociedade. Ou seja, é possível perceber que dentro de uma sociedade, nem todos, de alguma forma, aceitavam o mito. Não aceitavam aquela narrativa que estava sendo impondo, porque tinham uma compreensão da própria realidade. E entendia que o mito, na verdade, era uma intervenção para mudar os condicionamentos sociais. Opa! Por exemplo, quando nós vemos o povo chegando em Canaã, nós temos um mito, evidentemente, de posse da terra. Esse mito vai aparecer de diversas formas, sendo narradas muito posteriormente a uma tradição tardia, uma tradição mais antiga. Para tratar disso, você vai perceber que nós temos, por exemplo, o Israel distinguindo os diversos deuses da Palestina ou ali do Oriente Próximo, do Crescente Fértil,
adotado por diversas religiões, e ele, de fato, assimila diferentes deuses. Ora, o povo de Israel está sendo influenciado por diversas crenças, sobretudo os diversos deuses que ali estão. E para fundar um Estado forte, poderoso, que precisa ter território, população, centro político, econômico e religioso, e um exército forte, eles criam um mito. Qual é o mito? O mito de Javé. Eles se apropriam absolutamente de conceitos distintos que permeavam a mente do povo para criar um mito étnico, um mito regional de Judá. Javé. Portanto, doutor Rodrigo, é mito. Outra questão é, quando nós olhamos, por exemplo, para as narrativas pós-exílica, quero até dizer para o doutor Rodrigo que de Gênesis até o último capítulo são mitos. Quero dizer para o doutor Rodrigo Silva que o que nós lemos em Êxodo, Shimote, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Devarim, Números, ou Devarim, Números, são mitos, são narrativas de intervenção que transsignificam a realidade. Portanto, na perspectiva de Marcel Tetienne e Dr. Rodrigo Silva, o mito é um fato natural que transsignifica a realidade. Ou seja, não é porque eu leio, por exemplo, que um povo atravessou o Mar Vermelho, que eu vou dizer, ora, não é mito, é mito. Quer dizer, não houve travessia de Mar Vermelho, mas a narrativa verdadeira do mito do Mar Vermelho, evidentemente, tem um propósito: explicar como este povo se desenvolveu e construiu a ideia de um Deus Todo-Poderoso. Ok, eu poderia tomar vários exemplos, começando do Gênesis ao Apocalipse, e vou dizer para o doutor Rodrigo Silva, afirmando, ele no Inteligência Limitada pode fazer contorcionismo. Doutor, o senhor está convidado a vir no meu canal. Passa aqui de frente comigo. Vamos ler pegar o Antigo Testamento de Gênesis ao último livro e vamos ver o que não é mito. Então eu vou afirmar para o doutor Rodrigo Silva que, na perspectiva do olhar teológico, mecanicista, ok? Convencionalista e crem disso, evidentemente, doutor Rodrigo Silva, não é mito. Ou algumas coisas não são mitos. Por quê? Porque tomamos um conceito de mito totalmente impróprio, muito diferente daquilo que as tradições antigas nessas civilizações tinham como mito. Ok, então vamos entender o que dizia Platão em A República, quando ele traça o diálogo de Sócrates com Adimanto. Interrogado sobre como as narrativas são construídas e fazendo uma crítica ao poder político e à forma de discursos da Grécia, pelos mitógrafos e poetais, Sócrates dizia, para se fazer diegese é preciso a mímesis, a léxios e a poesis. Quem faz poesis faz diegeses. Portanto, quem faz um, faz o outro e transsignifica o fato histórico. Ou seja, o mito não é formado na narrativa do simbólico para o real. Não, doutor Rodrigo Silva, lamento. O senhor tem que passar por uma reciclagem. O mito é do real para o simbólico. O mito são das experiências fáticas, históricas, para as simbólicas, porque são as simbólicas que mudarão a realidade através da transsignificação dos fatos. Sem o mito, é impossível que o homem não se torne um ser condicionado. Os mitos se apresentam como forma de alienar, os mitos se apresentam como forma de doutrinar, os mitos se apresentam como forma de representar os condicionamentos, os fatos e as experiências dos próprios indivíduos. Vou dar um exemplo para o doutor Rodrigo Silva. Se ele diz que, na verdade, não é mito, eu fiquei um pouquinho no Antigo Testamento, vamos para o Novo. Eu queria que o doutor Rodrigo Silva dissesse para mim se os evangelhos são biografias ou histórias. Eu não vou nem esperar a resposta, porque ele sabe que não são biografias e não são histórias. Se os evangelhos não são biografias e não são histórias, eles são o quê, doutor Rodrigo Silva? Simples, mitos. Eles são narrativas verdadeiras que estão transsignificando a realidade. Significa, não teve Jesus que andou sobre águas. Lamento, doutor Rodrigo Silva. É um mito. Mas espera aí, o senhor disse que o mito é o que transsignifica a realidade ou o fato histórico?
Isso mesmo, doutor Rodrigo Silva, não teve nenhum homem que andou sobre águas, que acalmou tempestade e vento. Nós tivemos, na verdade, uma personagem que venceu as grandes batalhas, rompeu com as grandes forças dos mares e dos ventos para conquistar a Grã-Bretanha. O senhor deveria ler Flávio Joséfo, quando ele diz que em um dado momento, Vespasiano, que estava a caminho da Grã-Bretanha, uma ilha muito forte e tomada pelas cordilheiras de mares e fortes ventos, dizia que jamais seria possuída pelo Império Romano. E naquele momento que as embarcações estão ali a pique, alguns acordam Vespasiano e dizem: o que faremos? Ele levanta, acalma os ânimos do povo e simplesmente chega com segurança. O que o Joséfo narra, doutor Rodrigo? Ele narra que os povos passaram a dizer, olhando para o Império Romano: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está entendendo, doutor Rodrigo Silva? É mito. Doutor Rodrigo Silva, eu quero dizer para o senhor que Jesus expulsando demônios, por exemplo, ditos de Gadara, é mito. Não houve exorcismo nem expulsação nenhuma. Vamos aprender o que é mito? Mito é o fato natural que transsignifica a realidade. Professor, o que é o fato natural? O fato natural é a cidade dos gadarenos sendo assoladas pelos zelotas e sicários, rebeldes, revolucionários, anti-imperialistas e anti-colonizadores, aterrorizam, tocam o pavor. Enquanto isso, a aristocracia flaviana, os judeus da aristocracia estão, na verdade, explorando esse povo. Ora, os gadarenos conseguem fugir, vão a Vespasiano e pedem para que os livres, pois eles foram possuídos pelos sicários e zelotas. Ok, e o que acontece? Vespasiano vai até a cidade de Gadara. Eles vão ao encontro de Vespasiano, enaltecem, dizem: tu és o nosso Salvador. Ajuda-nos, pois estamos há dias possessos pelos sicários e zelotas. E o que acontece? Alguns dos rebeldes que ali estavam pediam a Vespasiano: não nos mate, permita-nos sair da cidade. De modo que alguns eram assassinados a fios das espadas e outros se atiravam aos rios. Ô, doutor Rodrigo, desculpa, quem diz isso é Flávio Joséfo, não sou eu. Está aprendendo? Os evangelhos não são biografias e não são histórias. Foram produções muito posteriores a 70, doutor Rodrigo Silva. De 70 para lá, não tem fonte que, não tem absolutamente que se falar em teoria ou hipótese que. O que nós temos que falar, que os evangelhos são representações, não são biografias, não são histórias. Vamos conferir isso, doutor Rodrigo Silva. Quando Lucas vai escrever o seu evangelho, ele está dentro de um contexto com um estilo absolutamente plutarquiano. Sua estética, sua estilística é absolutamente plutarquiana. Inclusive, os seus rapax legomenon estão evidentemente nas penas de Plutarco. E ele vai começar dizendo ali, eperqueresan anataxestai. Ele diz, diegesi, significa: tendo muitos tentado empreender a narrativa dos fatos que entre nós aconteceram, competiu a mim também descrever as narrações. Significa fazer diegese. Fazer diegese não é fazer biografia, fazer a história, mas narrar com a mimesis, com a poesis, utilizando-se de dois fundamentos importantes: a peripécia e a autoctonia. A referência, doutor Rodrigo Silva, e a associação. Será que o senhor encontrou alguma? Ok, agora eu vou assustar o doutor Rodrigo Silva. Eu queria que o doutor Rodrigo Silva dissesse para mim se existiu um Pedro de verdade. Eu queria que ele dissesse para mim se teve um homem que disse, de fato, tu és o Cristo, e por consequência disso ele edificou a sua igreja. Não, doutor Rodrigo Silva, eu vou te mostrar o que é mito. Mito é a narrativa que transsignifica a realidade. Sim, Flávio Joséfo decidiu fortalecer a cidade de Petras, edificada sobre uma ilha, uma grande ilha rochosa. Petros era esta ilha, conhecido como Colinas Rochosas. Ok, ali nessa cidade, Petra, que era uma cidade de refúgio dos judeus, estava constantemente sob ataques constantes. Ela esteve sob diversos governos, passou sob diversos regimes. José está entre a Baixa e Alta Galileia, portanto, ela está localizada ali, aproximadamente na Transjordânia. É nesse contexto que está a cidade de Petra. E, portanto, diz o Flávio Joséfo no seu texto, que para proteger Petra dos ataques dos sicários e dos zelotas que tiravam as vidas, onde eles passavam era a morte, a Thanatos, o Emut, o Hades, o inferno,
ele estabeleceu uma comunidade com 70 soldados, chamados de eclesia. Vamos lá para o texto que diz Flávio Joséfo em Antiguidades. Diz Flávio Joséfo: escolhi 70 dos melhores homens, os separei e os enviei para fortalecer Petra, a comunidade, de modo que protegesse 2 sicários e zelotas. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No sentido maior, sicários e zelotas são os conceitos. Está entendendo, doutor Rodrigo Silva, de onde saiu a narrativa de Mateus? Entendi. Foi em Petra, diz Flávio Joséfo. Fortificou a Petra. Captou, doutor Rodrigo Silva? Te digo que tu és Petra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja? Eu acredito, porque se vocês lerem o texto quanto texto, acreditando que são biografias e histórias, vocês farão teologia, e portanto dirão que Jesus fundou a igreja. Lamento dizer, doutor Rodrigo Silva, de acordo com os historiadores que até aventam um Jesus terrorista, revolucionário, cínico, não, Jesus não fundou a igreja. Um movimento surgiu a partir de Jesus, mas não há teologia eclesiológica nenhuma. Eu poderia continuar, mas eu acho que já foi suficiente, porque, doutor Rodrigo Silva, se eu continuar do primeiro livro de Mateus até o Apocalipse, principalmente Apocalipse, e de Gênesis a Malaquias, não vai sobrar nada que não seja mito. Portanto, a Bíblia como um livro, um documento de uma época, fragmentos de narrativas que estão sendo enxertadas em cada contexto na história com um único objetivo: tentarem consertar determinadas narrativas, mudarem as histórias, intervirem na forma de vida do povo, demonstra claramente que as formas de gêneros literários, como poesia, como gênero legislativo, como mito poético, cosmogonia, teogonia, enfim, já mostram que fazem parte de gêneros narrativos e, portanto, são mitos. E, portanto, toda e qualquer narrativa que tem por objetivo a representação do fato, da história, é mito, doutor Rodrigo. Se espremer a Bíblia, só sai mito. Só sai mito. Não sobra absolutamente nada que não seja mito. Deu para entender, doutor Rodrigo Silva? Ok. O mito também é algo que se apresenta na própria perspectiva de Paul Ricoeur como operações mnemônicas. Segundo ele, essas operações mnemônicas se apresentam como uma historiografia lida. Paul Ricoeur determina que a representação histórica, ela na verdade se apresenta dentro de conceitos claros, objetivos e almejados por quem a descreve. Ora, então ele concorda com o que diz Marcel Detienne, porque para Marcel Detienne, de alguma forma, o mito, a narração ou a narrativa, ela visa aproximar a memória e a reconstrução do conhecimento histórico através de determinada narrativa. Ô, doutor Rodrigo Silva, o senhor precisa vir num canal como o meu, porque aí o negócio é inteligência limitada. E por ser inteligência limitada, os rapazes não têm preparo suficiente para lhe interpelar de fato, aí o senhor se passa como expert, realmente autoridade no assunto, e o povo que acredita nesse livro preto que o senhor carrega, chamado Bíblia. Então, doutor Rodrigo Silva, de acordo com quem faz ciência, com quem sabe o que é historiografia, mitografia, mitologia, com quem entende que para pegar um livro chamado Bíblia, é preciso estudá-lo, examiná-lo, investigá-lo dentro de seu contexto de produção autotônico, doutor Rodrigo Silva. Entendeu? Você precisa empregar 2 métodos necessários para entender a construção da narrativa e as evidências que se mostram nessas mudanças, com intervalos e alterações dentro dos processos históricos. Ok, doutor Rodrigo Silva? Pois bem, dito isto, então, eu ainda vou terminar dizendo que o mito nada mais é do que a narrativa histórica que pode ser mimeticamente reconstruída. Isto não quer dizer que ao ler um texto, o fato ocorreu
como tal. Significa, o objetivo é apenas, através de um dos gêneros mais importantes da narrativa, dramatização, tocar, sensibilizar a audiência, de modo que eles passam a agir em conformidade com aquilo que a narrativa expôs. Portanto, há uma apropriação do mito. Eu não vou nem aqui ensinar o Dr. Rodrigo Silva o mito da caverna. Como nós podemos entender o mito a partir dessa descrição? Agora vamos lá. Do ponto de vista, entendendo que o Novo Testamento foi escrito em grego por uma elite altamente qualificada intelectual e não pelas massas, eu já não posso nem dizer algo mais. Eu conto ou vocês contam que esses redatores absolutamente faziam parte de uma elite romana. Evidentemente, os textos não saíram de sinagoga para sinagoga em boteco. Foram minuciosamente periciados, investigados e analisados, e há uma competição entre eles para a criação dessas narrativas. Olha, o Lucas chega ao ponto de dizer que ele não está conformado com aquilo que produziram. Por quê? Porque o objetivo são as propagandas, doutor Rodrigo, pró-império romano. E é por isso que os conceitos de Marcel Detienne, dentro do seu trabalho, de sua perspectiva, os gregos e nós, e o doutor Rodrigo Silva com certeza não leu. Ele vai ler agora que eu estou dizendo. Agora ele vai ler Marcel Detienne. Marcel Detienne define dentro de um campo semântico o conceito de autoctonia. Diz ele, este conceito autotônico, empregado tanto pelos gregos como por outros povos, tanto quanto advém de Ésquilo, que na composição de sua obra trágica mostra claramente que há o nascimento da própria terra. Está entendendo como os gregos, doutor Rodrigo, se aproximaram tanto os judeus se aproximaram tanto das civilizações antigas para aprenderem a construir mito? Ah, entendi. Portanto, veja que do ponto de vista desses especialistas da mitografia, da mitologia, a autoctonia, ela nada mais é do que uma narrativa de fundação ou refundação de um território, de algo que, na verdade, vem para mostrar como está se desenvolvendo uma sociedade. Por isso, eu sempre digo, não há Javé na Bíblia, o que há é um culto aos monarcas, inclusive a um rei chamado Ciro, que no seu cilindro, doutor Rodrigo Silva, o senhor é arqueólogo, ele diz que ele é o grande Senhor e Criador dos céus e da terra. Ah, doutor Rodrigo Silva, o senhor de fato sabe o que é mito. O senhor só quis fazer teologia porque o senhor precisa bestializar pessoas para o adventismo e para a sua fé. Ainda que nem vocês concordem, quem na verdade possui uma verdade sobre a Bíblia, já que a sua religião é considerada uma seita, né, doutor Rodrigo Silva? Imagine se a Bíblia não fosse mito. O que seria considerada a sua religião, né? Pois bem, então nós definimos que claramente a autoctonia entre os gregos, ela passa obrigatoriamente pelo pertencimento do indivíduo a um território e o seu reconhecimento pela patria, isto é, pela sua pátria, pelo modo de como se funda. Agora, doutor Rodrigo, vem comigo. Meu nome é José Alessandro Neves, eu sou teólogo, filósofo e escritor. Eu não tenho os títulos que o senhor tem, mas se tem uma coisa, é que eu não tenho inteligência limitada. Vem comigo. Doutor Rodrigo Silva, o senhor já deve ter lido alguma vez na vida Vidas Paralelas, em que trata o mito de fundação de Rômulo com Teseu e Rômulo por Plutarco de Queroneia? Ah, com certeza o senhor já deve ter lido, porque nesse mito de fundação, Rômulo ele se une à República, formando um só corpo. Plutarco diz que ele é a cabeça da República. Ah, e tem mais. Diz que é a partir daí que ele tem como base uma pedra fundamental, porque ele é a própria pedra, doutor Rodrigo, que os edificadores rejeitaram. Ah, entendi. Doutor Rodrigo Silva, eu ainda preciso lembrar ao senhor que ainda temos um outro mito nesta narrativa. Sim,
Um mito importantíssimo, um mito que nos apresenta esse Rômulo aparecendo para um indivíduo num caminho, batendo um papo, tomando uma Coca-Cola, comendo uma pizza e dizendo até la vista, baby. E o único que narra uma história igual é Lucas, nem Marcos e nem Mateus, de Jesus encontrando com dois indivíduos no caminho de Emaús. Ah, se o senhor disser, mas está falando um ou dois, não importa. De acordo com Heródoto, de acordo com Tucídides, Platão, Sócrates e qualquer filósofo que eu posso dizer do período do primeiro, posterior ou anterior à dominação do Império Romano no primeiro século, doutor Rodrigo, todos eles entendiam os conceitos da mitologia, da mitografia, da poesis, como instrumento de coercibilidade, de levar a república, os súditos, a aceitarem e cultuarem e se submeterem a um poder estabelecido em um determinado território. Aliás, doutor Rodrigo, se o senhor acha que não é mito, eu devo lembrar que somente em Plutarco de Queroneia a palavra criar aparece como criar do nada. Porque no hebraico, o bara não é criar do nada. Traduzido para epoessem, no auristo, que também não é criar do nada. Então, eu já mostrei que é mito e que não tem criar do nada. Portanto, não tem Deus que criou céu e terra nenhuma, doutor Rodrigo. É mito. Se tem uma terra criada, não é o universo, e sim um território, uma região ou um projeto político social. E o que eu quero dizer então, doutor Rodrigo, com o mito? Eu quero dizer que em Rômulo o mito de fundação de Roma, como temos o mito da fundação da República de Judá, como temos o mito de fundação da República Grega, porque em Rômulo, Teseu, com Rômulo em Plutarco de Queroneia, nós encontramos Plutarco afirmando que Rômulo é a pedra fundamental, aquele que criou o quê? O céu e a terra. Nesse sentido, o universo do Império Romano. Sabe qual é o termo, doutor Rodrigo, que Plutarco emprega em grego? Kitso. É isso mesmo. Somente kitso, o verbo em grego, denota o verbo criado nada. Nenhum outro verbo, de fato, levado no campo lexical, semântico, pode designar criado nada. Somente o mito de fundação romana emprega o verbo em grego, kitso, para criar do nada. Todas as vezes que o verbo para ou epoessem aparece, esquece, doutor Rodrigo Silva, não é criar do nada, é criar sobre o que já está. Portanto, o mito de fundação de Rômulo designa, de fato, uma história contada por Plutarco de Queroneia, pois os territórios que foram constituídos e a própria República Romana foi assentada sob absolutamente o nada. E Rômulo é esse mito que criou absolutamente do nada. Doutor Rodrigo, eu vou parar por aqui, porque se eu continuar, o senhor vai chorar e os seus inscritos vão vir aqui para o canal e entenderem que o objetivo, de fato, da narrativa bíblica é sempre baseada na colonização ideológica e levar os indivíduos a estarem presos a um mito e que, por consequência, ressignificam e transsignificam as autoridades que sobre eles estão estabelecidas. Tudo bem? Se você gostou deste vídeo, eu espero que você compartilhe e deixe absolutamente o seu like, porque é importante para mim. Querendo mandar a sua contribuição para ajudar o professor José continuar promovendo este trabalho de desenvolvimento cognitivo, combatendo os Rodrigo Silvas e mostrando os contorcionismos dos diplomados deste país, celebridades de canais como Inteligência Limitada, então, faça o teu papel. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.